A Agricultura BR traz agora em destaque um tema da maior relevância. Isso porque está sendo desenhado o Plano Agrícola Pecuário no Brasil da campanha 2025-2026. E pode-se acreditar que esse será o mais desafiador de todos os tempos. Por que isso ocorre? Porque nós temos uma taxa de juros extremamente alta e uma taxa de juros que deve seguir subindo, que pode chegar até 15,25% ao ano, uma forma de se conter a inflação em um país que se gasta demais recursos públicos e que se tira o poder de compra da população. E como que isso vai afetar o produtor? De acordo com a ProSoja Brasil, a participação do governo federal, que já é pequena no plano agrícola, no plano safra, ela vai reduzir de 30% em média para 20%. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, que participa conosco aqui no Agricultura BR. Maurício, como que esses dados, como é que vocês têm apurado esses dados? Qual que é o impacto que isso vai trazer para o produtor rural que demanda recursos que são subvencionados através do Plano Safra? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos do canal do Boi. É um tema muito importante levantar essa questão, já antes mesmo desse Plano Safra sair, porque existem dois grandes problemas nisso aí. Primeiro é a questão do produtor, né? Quem começa pagando essa conta muito mais cara é o produtor, porque quando o governo deixa de investir na agricultura, você acaba pagando uma conta no primeiro momento bem cara, porque tem que buscar juros livres de mercado, e com essas taxas de juros que o governo tem praticados aí para conseguir conter os gastos, para conseguir equilibrar as contas públicas, né, ele está aumentando demais o juro, principalmente a questão da taxa Selic. E da outra ponta, que nós não podemos esquecer, se nós já temos um alimento caro, né, nós vamos ter no futuro ainda um preço ainda mais elevado. Não tem jeito, menos investimento nas propriedades, maior vai ser o custo dos alimentos na prateleira do supermercado. É isso que a gente precisa que o governo entenda de uma vez por outra, que precisa ser investido na agricultura da forma correta, o dinheiro bem aplicado, um dinheiro onde o produtor consiga fazer suas safras com grande abundância de recursos para poder fazer uma boa safra, um bom investimento, e aí sim, você tendo oferta de produto, você tem um supermercado um pouco mais barato. Dessa forma, não existem outras medidas, né, que nem o governo tem tentando fazer, abre importação no produto, faz uma série de coisas que não resolve o problema. Então, o Plano Safra passa pelo Plano Safra a questão do preço dos alimentos no supermercado, principalmente aqui no Brasil. Maurício, pegando esses fatores como aspectos, se o governo ele já reduz os recursos do Plano Safra disponível com os chamados juros controlados, né? E aumenta, eleva a participação da iniciativa privada, dos bancos privados. Porque a verdade é o seguinte, Maurício, toda vez que a gente vê aquele anúncio com aqueles números enormes que o governo, não só esse, mas outros também fizeram, aquele número enorme, como a gente viu ano passado, 470 bilhões, até mais do que isso, o valor, a maior parte dele, ele é da iniciativa privada, ele não é governamental. Ele não passa pelo governo. E a participação do governo, que já era menor, reduzida frente a tudo isso, ela vai ficar ainda reduzida. Se está tratando assim um plano safra, como é que deve tratar o seguro nessa campanha 2025-2026, pelo que a ProSoja tem apurado? Exatamente, nós não temos investimentos, né? O governo lança um número de 400 bilhões de reais, sendo que isso, mais de 90% disso é dinheiro livre, não é dinheiro que o governo realmente está investindo. Nós temos, imaginando, cerca de 1,6 bi que vai vir para o custeio agrícola e 1 bi que vai vir para o seguro agrícola. Esse é o número que está se desenhando pela parte do governo. É insignificante, não consegue atender o setor, principalmente na questão do seguro agrícola, né? Você vê que se nós tivéssemos um seguro agrícola bem definido no país, um seguro onde o governo fizesse um investimento como deve ser feito,
até o juro que não é controlado, o juro de mercado aberto, ele teria um impacto muito grande nesse juro com um juro menor, porque o investidor que ia investir na agricultura brasileira, ele teria uma segurança de um seguro, caso nós tivéssemos uma frustração de safra, que ele não teria problema de recebimento. Então você vê que o seguro agrícola é uma peça fundamental, ele precisa ser introduzido no Brasil, ele precisa acontecer da forma correta, séria, de uma forma onde o produtor entenda que o seguro vai tirar uma carga do endividamento que os produtores vêm ocorrendo ao longo do tempo, porque ele equaliza tudo isso. Agora, nós precisamos que o governo realmente faça um plano de seguro, aonde a gente consiga ter um valor para pagar nesse seguro adequado, e quando acontecer uma intempérie, principalmente de clima, o governo vem e faça também o aporte que tem que ser feito, né? O ano passado, para vocês terem uma ideia, nós tivemos nos Estados Unidos, olhando sobre esse seguro, tivemos lá com o Pedro Lupion, com a Tereza Cristina, com o Alceu Moreira, todas pessoas que têm alto conhecimento da agricultura, estudando esse seguro agrícola que precisa ser implantado. Mas precisa uma coalizão de forças e principalmente de investimentos para isso acontecer. Temos buscando, a ProSoja inclusive é parceira nessas missões, porque justamente o seguro ele vem dar uma tranquilidade para o investidor, para o produtor, e aí tira a pressão em cima do governo de dinheiro controlado, porque o investidor que vem aqui investir sabe que vai receber, ele vai ter um juro mais também adequado ao mercado que tem que ser o mercado agrícola. Então, é importante, o seguro é uma coisa que precisa ser tirado das gavetas e ido para a prática, e o Brasil precisa fazer o dever de casa, com certeza. Maurício, um dos aspectos, eu vou te fazer uma pergunta, que eu já sei a resposta, uma primeira pergunta, né, já vou fazer duas em sequência. A primeira é em relação a como que a ProSoja, como que os produtores de soja e milho do Brasil têm visto, interpretado o governo, confia nessa política econômica ou política agrícola que tem sido implementada. A outra é em relação a este fator que a gente já enxerga um plano safra com recursos limitados, uma menor disponibilidade, também um plano safra que vai ter taxa de juros mais altas, não tem como ser diferente, porque ela reflete, de certo modo, a taxa básica brasileira, que quando esse plano for lançado já vai estar em 15%, muito provavelmente. Então ela vai ter que computar esse cenário, então tem uma dificuldade maior ainda para os economistas montarem. E recentemente a gente teve algumas projeções de se, por exemplo, de taxar alguns fundos que financiam o produtor rural brasileiro, como os fiagros. Neste cenário que a gente está vendo, e que eu gostaria que você desse o seu entendimento como produtor, como presidente da ProSoja, mas desse cenário que nós estamos vendo, hoje é possível ter uma outra prospecção, já que está ficando muito claro que o cenário vai ficar ou já é muito difícil, a depender das forças oficiais, da força do governo federal, principalmente? Com certeza, você fez uma leitura aí do que o Brasil vem fazendo, o que o governo vem fazendo, e essa é a leitura nossa também. Nós não acreditamos que o governo realmente venha com um plano robusto, que venha com uma solução, ou para tentar melhorar a solução, né, dos problemas de investimento na agricultura. Ele trabalha contra, a gente vê, principalmente nessas ações aí dos fundos, aonde o governo poderia estar trabalhando para minimizar e para ajudar, inclusive, né, se ele tivesse um seguro, os fundos também investiriam dinheiro mais barato no agro. Então, assim, realmente a gente está muito descrente com o atual cenário político, principalmente do executivo, né? Ainda conseguimos se segurar muita coisa com o nosso legislativo, porque temos uma bancada federal, a FPA, trabalhando muito forte, mas o executivo em Brasília realmente não olha para o produtor rural como o Brasil merece que seja olhado. Nós temos que, né, eu volto sempre a bater nessa tecla, porque não tem como, depois que os alimentos começarem a ficar insustentáveis os preços do supermercado, não adianta vir com ideias mirabolantes, com essas, né, ações aí, imediatismo, não vai resolver o problema
dos preços dos alimentos do dia para a noite. A base do que a gente está fazendo é investimento. Uma safra ela se demora no mínimo 6 meses para construir e mais 6 meses para se planejar com o recurso. Então, se você não trabalhar um ano antes para poder ter uma boa colheita, né, fazer a parte que cabe ao produtor rural, que é fazer o planejamento e executar uma boa safra, né? Nós ficamos ainda com a questão do clima, que o risco fica muito grande, que ninguém controla, mas o investimento e o produtor rural ele tem que fazer o dever de casa para poder ter alimentos. Quando nós não temos essa primeira parte, que é os investimentos, com juro de 15%, que é o que nós estamos falando, o que vai acontecer? Vai acontecer que o mesmo dinheiro que tem vai financiar, no mínimo, 15%, 20% da agricultura que do agricultura brasileira é. Quer dizer, não tem jeito de um plano safra ter sucesso, né, com cada vez juros da Selic mais caro e o governo investindo cada vez menos na agricultura. Não tem fórmula mágica, não existe nada. O que faz? Com muita investimento, mão de obra, o produtor rural brasileiro consegue fazer isso, mas sem investimento não tem jeito, né? Já trazendo outra questão da armazenagem, nós temos um custo horrível de armazenagem, né? Temos um custo muito alto de transporte, por não ter, e tudo isso vai ficando na conta de quem consome, vai aumentando os preços dos alimentos, vai ficando, né? A conta vai ser dividida para quem produz, consome. Os atravessadores só eles estão se passando na população em geral. Então é preocupante, o governo federal consegue olhar para a agricultura e fazer os investimentos que precisa, até para poder favorecer os menos favorecidos, que é um alimento barato na mesa do supermercado. Maurício, para encerrar, vou fazer uma última pergunta, que ela tem a ver com o Plano Safra atinge qual perfil de produtor? Aqui no Canal do Boi a gente fez alguns levantamentos com agricultores e também com alguns pecuaristas que demandam Plano Safra e também com o perfil daqueles que não demandam. E o que a gente observou com o nosso público, nosso telespectador, os nossos clientes também, é que o grande produtor, aquele que tem maior capacidade financeira, ele tem outras maneiras, outras formas, formatos de você conseguir atingir recursos de uma forma com custo mais baixo. E o Plano Safra, ele atinge principalmente médio e pequeno. O que vocês aí na ProSoja entendem como a aplicação desse Plano Safra? Quem é que demanda? Quem que é o perfil desse produtor que tem demandado o Plano Safra? Exatamente, é uma boa pergunta para nós. São duas questões. Quando todo mundo imagina que só existem grandes produtores, que são mega produtores. Não são. 80% dos rurais de soja têm lavouras abaixo de 200 hectares. Então, você vê que a grande maioria dos produtores no Brasil são pequenos produtores. E aí, esse Plano Safra, ele vem justamente tirando esse recurso. Quando nós olhamos para o montante do Plano Safra investido, nós pegamos o sul, a região sul do país, lá cerca de 30% dos produtores ocupam o Plano Safra. Quando a gente vê a região norte do país, centro-oeste, é só cerca de 15% dos produtores que consomem o safra. Justamente porque os maiores são menos gente pegando por causa de recursos suficientes. Não tenho dúvida nenhuma, e a sua leitura está aqui. O Plano Safra, ela vem cada vez mais dinheiro do pequeno produtor, do microprodutor, que tem lá a agricultura de subsistência, que tem a sua agricultura lá até comercial, mas pequeno, que depende desse juros subsidiado para poder tocar os seus negócios. Então, você vê que, por exemplo, no sul do país, no Rio Grande do Sul, eles têm 3 anos de seca lá, depende desses recontrolados, e lá, principalmente lá que está cortando do recurso aí que vai ter menos dinheiro investido. O produtor já com dificuldade, nós vamos ver que vai entrar uma grande dificuldade aí para o setor agrícola, menos oferta
de produtos depois no mercado. Então, não tenho dúvida que quando se corta dinheiro, o produtor é o pequeno e o médio, que é o que acessa o crédito agrícola controlado. Que nem você falou, os grandes produtores, eles já fazem os seus bartes, eles fazem os seus negócios até dolarizados muitas vezes, e tem uma outra dinâmica de negócio. Mas o pequeno produtor, ele tem um pouco menos de assistência nessa área financeira, então ele depende desses créditos controlados para poder tocar seus negócios. E é aí que está a maior parte dos prejudicados com essa menor oferta de dinheiro.